Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, sempre com a permissão de Jesus e sempre com o trabalho dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 12 e no programa passado comentávamos sobre o relato, a continuidade do relato do Monteiro, né? Mais um que faliu na sua missão. E o comentário dele que nós estudamos é que ele tinha o vício, que é um vício, né, de estudar pacientemente os trechos de Evangelho, trechos da Bíblia, para poder dominar na argumentação espíritos que tinham sido padres, né, sacerdotes, católicos romanos, como ele diz aqui. Só por puro prazer, né, para mastigar, ele usa até a palavra mastigá-los, né? Ele usa isso aqui, mastigá-los, já meu bel prazer. Talvez a volúpia que isso causava nele, o prazer disso aí, né? E depois, e aí, em plena sessão, ele fazia uma ideia criminosa ele chama isso de crime de falsa superioridade espiritual. Agora ele está, claro, tudo agora, né? Porque agora ele está sentindo quem falasse isso com ele era um bobalhão. Era o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os pobres... Não, desculpa, capítulo 5 não. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, em que Allan Kardec isso nós não comentamos semana passada, veio agora na nossa mente, mas a gente vai falar. Em que Allan Kardec dá um entendimento real do que Jesus fala no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E Allan Kardec vem dizendo que pobre de espírito é aquele baldos não são os baldos, quer dizer, aliás, são os de inteligência, mas os humildes. Então, ele coloca a humildade. Allan Kardec bota nesse capítulo a importância fundamental da humildade em nossas vidas, né? Para que a gente conquiste esse reino dos céus, que não é uma cidade maravilhosa real, é interno, né? A gente sabe disso. Então, o Monteiro, nós comentamos sobre isso, né? Sobre essa volúpia que lhe causava prazer. Citamos, inclusive, alguns espíritos que Allan Kardec usou, entre aspas, né? Coloca as mensagens dele para formar a codificação. Espíritos que foram padres, enumeramos alguns. E dizendo porque não tinha espiritismo. Allan Kardec se utilizou da mensagem de espíritos superiores que tinham sido sacerdotes católicos romanos, mostrando para nós também que, independente da religião, sempre tiveram espíritos superiores nelas. Sempre. Jesus mandou sempre emissários de várias denominações religiosas por causa do comportamento de cada um, de cada cristãs povo. Ou não. Do entendimento, e cristãos ou não. Não é? Quem é que enviou Maomé? Quem é que enviou Buda? Quem é que enviou Krishna? Né? Lao Tse, quem enviou? É o governador, é Jesus, quem enviou foi ele. E sempre está enviando, porque é o entendimento de cada um, não é? Entendimento de cada um. E citamos isso, falamos dessa questão, essa questão da superioridade espiritual, né? Citamos a pergunta 982 e a 799 do Livro dos Espíritos, em que nelas Allan Kardec pega a resposta dos espíritos dizendo que não é porque é espírita que vai ter um lugar garantido no reino dos céus, né? Uma desencarnação tranquila, não é isso, é o comportamento moral que vai nos trazer. E falamos da responsabilidade, né? De ser espírito, do entendimento de quem já tem entendimento do espiritismo, né? E não adianta dizer também, eu não sou espírita não consigo ser espírita, não. Espírita
é quem tem o entendimento do espiritismo. Concorda com os postulados básicos da doutrina, é espírita. Acreditou na pluralidade do mundo dos habitados, na reencarnação, na comunicação dos espíritos, na existência deles, é espírita, pronto. Agora o comportamento aí é outra coisa. Bom, então vamos continuar a partir do... Nós estamos no final do parágrafo 10. Do capítulo 12. Repetindo. Vamos continuar então. E ele continua nos relatando. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Eu queria falar um pouquinho sobre o apego às manifestações. Acredito que o Monteiro tenha tido a orientação de estudar o livro dos médiuns, não é? Acredito eu. Eu estou rindo porque é o básico, né, gente? Olha, desculpa, Tereza, mas eu estou até ri aqui espontaneamente, porque como é que você, médium de tarefa que o é, né? No caso dele era a doutrinação. Você vai estudar, você vai ser enfermeira, você vai estudar enfermagem. Ou então você vai estudar computação. Como é que você não quer saber um livro básico sobre computador, no caso da enfermagem, sobre, né, o manuseio lá dos instrumentos da enfermagem? Como? Não tem como. Então, mediunidade é livro dos médios. Então, mesmo... O básico, claro, desculpa, o básico é isso, mas tem várias obras subsidiárias, confiáveis, principalmente as psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que até nós vamos ler um trecho aqui daqui a pouco de uma delas, mas tem que estudar. Tem que estudar. Então eu acredito que no problema não foi a orientação, tenha sido a má vontade dele, apesar que ele tinha os textos decorados, mas ele não meditou sobre eles. Por que eu estou falando isso? Porque no livro dos médiuns, Dissertações Espíritas, capítulo 31, tem 2 mensagens do Espírito São Luís, que era o guia, né, lá da reunião parisiense de estudos espíritas, que Allan Kardec presidia. Esse espírito deu 2 mensagens que foram aqui colocadas no livro dos médiuns. E fala justamente para que a gente não fique apegado aos fenômenos. É o item 17, livro dos médiuns, capítulo 31, item 17 e 18. Ele fala assim, são pequenininhos. Meus amigos, deixai que vos dê um conselho. Aí, um conselho. Se a pessoa tivesse estudado, tinha lembrado aqui do conselho. Ele tinha boa memória, porque ele decorava. Visto que palmilhais um terreno novo, tem-se-vos dito uma coisa muito verdadeira, que desejamos vos relembrar. O espiritismo é simplesmente uma moral e que não deverá sair nem muito nem pouco dos limites da filosofia, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado as questões de ciência. A missão dos espíritos não é resolvê-las, poupando-vos ao trabalho das pesquisas, mas procurai tornar-vos melhores, porquanto é assim que realmente progredireis. E no item 18, ele diz o seguinte: as mesas girantes foram o vestíbulo da ciência. Aí, todo aquele que entra tem que deixar seus prejuízos como deixa a capa. Jamais terei por demasiado concitar-vos a que façais do vosso um centro sério, que alhure se façam demonstrações físicas, que alhure se observe, que alhure se ouça, mas entre vós compreenda-se e ame-se. Então, olha só, São Luís orientando Allan Kardec que o mais importante de uma reunião mediúnica, né, uma reunião, é a compreensão da mensagem espiritual que chega. Não ficar vendo fenômeno, ficar só repetindo fenômenos. E atrás de fenômenos, né? Eu não sei se eu já comentei aqui, eu acho que na época do estudo do Nosso Lar eu comentei uma experiência
que nós vimos um vídeo lá na nossa casa espírita, um vídeo de um centro espírita, que se eu não me engano era em Jacarepaguá, e a gente viu o vídeo. Eles gravavam, ficavam várias pessoas, assim, 4, 3 pessoas, fazendo com que as mesas levitassem. Eram médios, provavelmente alguns de efeitos físicos, colocavam a mão na mesa e a mesa andava, não muito alto, mas ela deslizava, ela andava pela sala. Eles ficavam horas nesse movimento. E aí... Para quê? Para quê, não é? Sabe, ou você acredita ou não acredita que tem espírito. Não, se você acredita, não precisa Aquilo comprovar. modifica em que a nossa moral. Nada, é isso. Nosso comportamento moral. É moral. isso que nada. André Luiz, não. São Luís. São Luís, É outro Luís. São Luís está orientando Kardec. Então, por isso que eu brinquei que eu acho que o nosso amigo Monteiro, ele não se dedicou a uma meditação séria do Livro dos Médiuns, porque aqui é a orientação de São Luís, o guia da reunião lá, né, o mentor da reunião que Allan Kardec realizava em Paris, não é? Eu só lembrei disso porque a orientação dos espíritos é unânime nesse sentido. A época do fenômeno foi uma primeira época da vinda do espiritismo. Precisava que isso acontecesse. Precisava que as pessoas se interessassem, né, por esse movimento que estava sendo inaugurado na Terra, que era a vinda do espiritismo. Então tinha que chamar atenção. Mas essa época já passou. Já passou. Agora, nós estamos na época da compreensão e muito mais da aplicação na nossa vida. Remota, atrás, na nossa casa, a gente até comentou sobre isso, eu estou lembrando aqui, sobre a questão dos fenômenos chamados fenômenos de poltergeist. Na época, foi um modismo da época, até por causa do filme que tinha, né, poltergeist. Que a pessoa deixava as televisões antigamente... Não é? Os ouvintes com mais, né, experiência, eles lembram, as televisões elas ficavam naquele chiado quando a programação saía do ar. E o poltergeist de fenômenos era isso, saía espírita, mas ficava... E tinha isso também. Então eu lembro que nós passamos isso na nossa casa lá do espírito. Marco Aurélio deve lembrar, que tem uma memória muito boa. E a pessoa ficava olhando a televisão e ali, para ver se alguém. Então, você vê a que ponto chega a nossa leviandade, a nossa, né, infantilidade, vamos dizer assim. Então, a Teresa comentou sobre esse fenômeno. E no livro Seara dos Médiuns, que é um compêndio psicografado do Emmanuel, que o Chico psicografou, que Emmanuel comenta questões do Livro dos Médiuns. É muito interessante, muito bom. É Seara dos Médiuns. E tem um capítulo dele titulado Fenômenos, em que o Emmanuel diz que se os fenômenos ajudam convicções, eles não alteram as disposições. Por quê? Convicção é crer, né? E disposição é disposição moral. O que altera a disposição moral é o nosso raciocínio. E ele vem dizendo que, nesse sentido, que é justo assinalar que o espírito encarnado, ele reside transitoriamente num corpo em cuja intimidade se processam transcendentes fenômenos anímicos que ele, de modo geral, não procura auscultar ou compreender. Quer dizer, o que o irmão está dizendo? Se a gente está atrás de fenômeno, que a gente ausculte o nosso próprio corpo. Ele vem dizendo por exemplo, ele fala assim, para respirar usa os pulmões, semelhantes a filtros, com um trabalho ininterrupto na oxigenação incessante do sangue. Contudo, repara as próprias forças a cada instante, sem ponderar nos prodígios da hematose. Ele cita vários fenômenos do nosso corpo. Mas no final, ele fala para escutar, para ver, para pensar, para exprimir-se. E no final ele diz assim, para onde se volte, a criatura humana encontra fenômenos e mais fenômenos a lhe requisitarem as faculdades de interpretação. No entanto, se ainda não procura apreender a espiritualidade que carrega por dentro de si mesma, como aceitará a espiritualidade que a desafia por fora? Fujamos ao propósito sistemático de provocar fenômenos,
com o objetivo de impor ao homem a certeza da sua sobrevivência além da morte. Porquanto de fenômenos múltiplos, o caminho que ele percorre está cheio. E ele finaliza, divulgando o estudo nobre e alicerçando as nossas palavras no exemplo, ajudemo-lo, tanto quanto possível, a simplesmente raciocinar. Então, o melhor fenômeno que ele está dizendo aqui é fazer as pessoas raciocinarem. E a gente, claro, raciocinar primeiro. Porque foi exatamente o que Jesus fez. Se ele quisesse fazer fenômenos para impressionar a humanidade da época, ele teria encarnado em Roma, no centro do mundo na época, e feito vários fenômenos para a corte imperial. E aí? E vários fenômenos a público, muitas coisas ele fez em oculto, o que foi necessário fazer em público ele fez, que é um fenômeno maior do que ele dialogar com a mulher adúltera em praça pública, numa época extremamente de machismo e orgulho, e defender, não defender o ato, mas defendê-la na frente de todos, à luz do dia. Isso é um fenômeno, isso realmente é um fenômeno, não é? Mas a gente é muito infantil ainda nesse raciocínio, por isso que a gente tem que meditar bastante. Uma coisa aqui que eu deixei de ler muito interessante, nesse capítulo 31, item 18, que Kardec, depois disso, que São Luís falou, né, lá na reunião, Kardec perguntou assim a São Luís, então o senhor quer dizer que o intento que o senhor está falando isso é de condenar as manifestações físicas? Se ele falou que não é, aí Kardec pergunta se São Luís estava condenando as manifestações físicas, né? Lá os tais que o senhor Monteiro era apegado. Aí São Luís coloca, eu não poderia condenar, porque se elas se produzem é com a permissão de Deus e para um fim proveitoso. Eu apenas digo e condeno os que fazem disso um objeto de divertimento e de curiosidade, sem tirarem o ensinamento que daí decorre. Então, o problema não é a manifestação física, apesar que elas tiveram um objetivo, sim, como a gente comentou lá no começo do Espiritismo. Mas o importante é você tirar algum ensinamento do que está acontecendo. Se não for para isso, não tem necessidade. O nosso amigo aqui, o Monteiro, né? Ele só ficava fixado nisso, nos fenômenos. Ele não queria saber da parte moral e filosófica e do ensinamento que as manifestações traziam. E aí ele até completou dizendo, né, que ele acendia luz para os outros, que ele vivia falando, ele não falava errado da doutrina, acredito que falava certo, mas só para o exterior, né? Não para dentro dele. Ele não conseguiu aproveitar todo o ensinamento que decorria do trabalho mediúnico. E aí ele diz que só quando ele voltou é que ele se deu conta da cegueira que ele viveu quando estava encarnado. A gente está comentando, dizia do Monteiro, e ele sempre fala, no relatório que ele nos dá, né, confessionário que ele faz aqui, da necessidade do exemplo que ele não conseguiu fazer. E novamente recorrendo ao livro Seara dos Médios. Tem outro do capítulo intitulado Estas Outras Mediunidades, em que o Emmanuel vem dizendo que na expansão dos nossos recursos medianínicos, que alguns eu tenho, e todos os têm no sentido geral, mas alguns mais especificamente na sua tarefa, né? Como foi o caso aqui do Monteiro, que a gente não se despreocupa das faculdades edificantes, né? Que é a nossa, é outra mediunidade. Ele diz assim, olha, muito interessante. Atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos, mas não desdenhe essas outras mediunidades, tantas vezes esquecidas, da renúncia, da paciência, da humildade, do serviço, da prudência, da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilham a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz,
de exemplo, né? Então ele está dizendo as outras mediunidades, o Emmanuel fala, são as da renúncia, paciência e humildade, que exatamente a gente pega o exemplo sempre de Chico Francisco Cândido Xavier. Tinha a mediunidade de tarefa, as faculdades múltiplas que ele tinha, né? Que são as bondades do mensageiro divino, que é a bondade de Jesus. Eles tinham psicografia, psicometria, incorporações múltiplas de vários fenômenos, né? Mas ele tinha, acima de tudo, essa mediunidades outras que só da paciência e humildade, que ele deu exemplo de vida. Ele é o nosso modelo na questão da mediunidade. Não é? Então, é exatamente isso que a gente tem que copiar. Não ir atrás de desenvolver, muitas vezes, aproveitando aqui, desenvolver muitas vezes o que a gente não tem. Não tem a mediunidade e quer desenvolver porque quer participar de uma reunião mediúnica, porque acha aquilo fundamental, e não é. O centro espírita prescinde de reunião mediúnica. Allan Kardec diz isso. A finalidade do centro espírita, livro Educandário de Luz, é estudar a doutrina espírita. Porque aí sim vai nos libertar dos nossos atavismos, do egoísmo e do orgulho. Essa é a finalidade. Se tem médio, tem reunião mediúnica. Se não tem, não tem. E pronto, final. E continua sendo uma casa espírita, sim. Não é? O entendimento. E tentando sempre, não é, como dizem os espíritos, principalmente o Emmanuel fala sobre isso, o André Luiz, que a reunião mediúnica, ela é organizada de maneira a auxiliar principalmente os encarnados, para que os encarnados possam tirar proveito das lições que são ali veiculadas, né? Na fala, né? Na experiência dos equivocados. Eu acho que eu já comentei aqui que no outro dia chegou um espírito gago, muito aflito e desesperado. E na minha intuição, eu que trabalho como dialogadora, minha tarefa, né, na reunião mediúnica é essa, me veio a intuição de que ele chegou ao mundo espiritual gago, mas que ele não era gago, por isso do desespero. E aí eu comecei a meditar, meu Deus, provavelmente, não é, a lei é de causa e efeito. Então, provavelmente, ele usou, né? Porque Jesus falou isso, ele usou mal a palavra e agora, no mundo espiritual, não estava conseguindo se expressar direito, porque Jesus falou sobre se teu membro é motivo de escândalo, é melhor que você entre na vida sem ele, do que se ele seja motivo de escândalo. Aí, quer dizer, eu comecei a meditar e comecei a pensar, meu Deus, eu estou usando a minha palavra de maneira errada ou de maneira certa, né? E muitas vezes uso de maneira errada. Então, eu tenho que procurar, de alguma maneira, melhorar o meu comportamento. Então, é para isso que servem as reuniões mediúnicas, no caso, para os doutrinadores e para os próprios médiuns, porque nem toda comunicação é inconsciente. Muitas delas, pelo menos na nossa casa, os nossos médios, eles conseguem se lembrar de boa parte da comunicação. Que é exatamente o que eu estou dizendo, que é para verificar a extensão da nossa cegueira. Não é do diálogo. Meu Deus, botar a nossa barba de molho. Ele só viu a cegueira dele no mundo espiritual. A gente tem que ver se a gente não está cego agora, né? Agora, exatamente. A reunião, a Tereza falou, isso aí que ela está falando, do entendimento... tem que ser um entendimento geral de todos nós, né? No sentido da finalidade da reunião mediúnica. Bom, estamos terminando mais um programa. A hora que trabalha realmente, o tempo não para. O relógio trabalha, aliás. E finalizando, querendo agradecer a todos pela atenção, pelo carinho de nos ouvir. Muito obrigado e fiquem com Deus. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 12 do Livro dos Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.